Vamos então continuar com o curso, agora dando atenção à parte de movimento bancário. Perceba que eu tenho aqui uma tabela de movimento bancário. Para essa tabela, eu envio todos os meus pagamentos que são realizados. Existe lá um botão na parte de pagamentos, enviar para o movimento. E então os pagamentos são enviados para cá. Quando eu clico lá em enviar detalhes para o movimento, os dados também vêm aqui para a tabela de conciliação. Essa aqui. Então, como você está observando, eu já tenho aqui dois pagamentos. Tanto na tabela de movimento quanto na tabela de conciliação. É um de 200, de 225, conciliação, 200, 225, eles estão aí. Eu já criei aqui o movimento VO, o Value Object. Já criei também aqui o movimento bancário. Aqui existe um formulário com o condomínio e o mês e ano. Aqui embaixo, uma grid onde traz todos os campos da tabela de movimento. Vamos executar aqui o sistema. Movimento bancário, aí está. Aqui tem os botões, botão iniciar movimento, consultar se já existe o movimento. Quando você clicar nesse botão, você vai verificar se já existe o movimento. Se ele existir, você vai carregar os dados dele aqui na grade. Existe um botão para realizar o fechamento, a gente vai já falar sobre ele, e um botão para cancelar o fechamento. O que é que significa realizar um fechamento? Bom, realizar um fechamento é preencher essa tabela aqui. Veja que eu já realizei aqui o fechamento do mês de janeiro. Eu tenho então que juntar aqui essas informações e armazenar o valor do saldo anterior, o valor de recebimentos daquele mês, o valor de pagamentos, o valor de cheques não compensados, o saldo da conta e o saldo real. Como é que eu faço isso aí? Aqui no botão Realiza fechamento, vamos dar uma olhada no evento dele. Veja como é que deve funcionar. Você deve criar algumas variáveis: saldo conta, saldo real, valor anterior, valor de recebimentos, valor de pagamentos e valor de cheques não compensados. Você cria uma variável também, mês anterior. Verifica se o fechamento já foi realizado. Vai fazer uma consulta parecida com essa. Select alguns campos da tabela fechamento, onde o condomínio é o condomínio que está passando e o mês-ano é o mês que você está passando. No caso, essas duas informações aqui, condomínio e mês. Ok. Se já existe movimento, se já existe fechamento, você manda lá uma mensagem, fechamento já realizado. Se não, você pega o saldo anterior. Como é que pega o saldo anterior? Esse else aqui, ele engloba toda essa parte aqui de baixo. Você só vai continuar se não existir o fechamento. Se já existir, ele já foi fechado, não tem o que fazer, a não ser que você queira cancelar o fechamento, tá? Como é que você pega o saldo anterior? Você pega o valor do mês anterior, utilizando aquela função que a gente já criou, função período anterior. Depois disso, você seleciona o valor do saldo, passando como parâmetro o condomínio e esse mês anterior. Então, digamos que nós estamos fazendo o fechamento de fevereiro de 2008. Eu já tenho aqui o fechamento de janeiro. Nessa seleção aqui, eu vou pegar o valor do saldo em conta do mês anterior. Então, se eu estou fazendo aqui o de fevereiro, eu vou pegar esse valor aqui, olha. Vai ficar 110,43. 110,43
vai ser então o valor do saldo anterior. Então esse saldo anterior aqui, em fevereiro de 2008, que vai ser o próximo mês, vai ser esse valor do saldo em conta, 110,43. Feito isso, eu pego o total de recebimentos. Agora o total de recebimentos do mês atual. Como é que eu faço isso? Seleciono tudo do valor recebido da tabela contas a receber. Você vem na tabela contas a receber, onde tem valor recebido, você dá um sum daquele mês, ok? Guarda isso na tabela, na variável valor recebimentos. Total de pagamentos, mesma coisa. Pega tudo que está em valor pago, passando como parâmetro o condomínio e o mês. Então na tabela pagamentos, contas pagar, aqui no campo valor pago, olha, você soma tudo desse campo aqui para o condomínio e o mês que você está operando. Guarda isso na tabela, na variável valor pagamentos. Você pega o total de cheques não compensados. Nesse caso aqui, o usuário ele já tirou os cheques que foram compensados. Se sobrou algum, ele está lá na tabela de conciliação. No meu caso aqui, a tabela de conciliação tem 2 cheques não compensados. Eu emiti 2 cheques, os 2 não foram compensados, eles ainda estão aqui. Então eu pego esse valor e guardo na variável valor não compensado. Agora eu gravo esses dados na tabela de fechamento. O que é que vai ser o saldo da conta? O saldo da conta, que é esse campo aqui, ele vai ser o valor anterior mais o valor de recebimentos menos o valor de pagamentos. Esse é o saldo da conta lá no banco, ok? E o saldo real? O saldo real é o valor anterior mais o valor de recebimentos menos o valor de pagamentos mais o valor de cheques não compensados. O que é que significa isso aí? O saldo real é o saldo que vai ter no banco mesmo, lá no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, na conta corrente do condomínio, tá? Então, digamos que aqui o saldo real seja 1.000. É 1.000 que vai ter lá na conta corrente, ok? O saldo em conta é o saldo que o condomínio dispõe para gastar dinheiro. Por que isso? Porque existem cheques não compensados. Então, se você tem R$1.000 em conta, mas tem R$500 em cheques não compensados, o saldo da conta só é de 500, né? Porque esses cheques aqui eles estão para entrar, ok? Então você não pode contar com esse dinheiro para gastar, no caso o síndico ou a administradora de condomínios, porque esse dinheiro ele já foi comprometido, tá? Então você vai criar aí um método insert para inserir os dados, né, os dados dessas variáveis que você capturou aqui, dentro de um registro da tabela de fechamento. Depois disso, você vai pegar o total de cheques não compensados e jogar na tabela de cheques não compensados. Como é que você faz isso? Seleciona tudo da tabela de conciliação e aí passa todos os cheques para a tabela de cheques não compensados. Tá, então você vai dar um select aqui na tabela de conciliação e vai gravar tudo que veio na tabela cheque não compensado. Mas para que isso? Bom, no mês seguinte, quando o cliente, o usuário, ele for conciliar os cheques, pode ser que esses cheques eles desapareçam daqui. No entanto, se daqui a 6 meses eu quiser tirar o relatório de janeiro de 2008 e quiser saber quais foram os cheques não compensados naquele mês, como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que armazenar os cheques não compensados daquele mês para aquele condomínio. Para isso que existe aqui essa tabela. Tá? Ele coloca o mês e coloca o condomínio. Okay? Então armazene sempre os cheques não compensados aqui nessa tabela. Ok? Então, como exercício, vamos colocar implementar o fechamento no formulário movimento de banco. Ok. Eu tenho também o botão cancela fechamento, tá? Esse botão aqui do lado é o botão cancela fechamento. O que ele vai fazer? Bom, você deve testar se o movimento já foi encerrado. Você traz lá o fechamento, passando o mês e o condomínio. Se existe um fechamento, delete o fechamento
e pegue os cheques não compensados no mês e exclui da tabela. É isso que faz o cancela fechamento. Tá? Então o usuário, por alguma razão, ele se enganou nesse fechamento, faltou um lançamento, alguma coisa assim. Você cancela o fechamento por excluir esse registro e excluir os cheques não compensados daquele mês. Só isso. O usuário vai lá, realiza as mudanças que ele tem que realizar e executa um fechamento novamente. É para armazenar os dados daquele mês. Okay? Basicamente, esse formulário é para fazer isso daí. No entanto, existem alguns relatórios que devem sair daqui, tá? Você deve ter pelo menos 4 relatórios aqui, pelo menos 3, mas aí a gente insere um quarto relatório. E que relatórios são esses? Vamos colocar aqui nos exercícios, implementar os 4 relatórios. Quais são os 4 relatórios? Primeiro, o relatório de movimento. O relatório de movimento é o mais simples. É simplesmente listar o movimento geral daquele mês. Você vai colocar lá o centro de custo da conta, a descrição do centro de custo, o condomínio, o mês, lógico, lá em cima no cabeçalho. Você ordena por cheque, aqui coloca o cheque 1001, 1002, o histórico, o valor do documento, data de lançamento, data do cheque. É apenas para sair essa movimentação do mês. Você lista aí por ordem de cheque, tá? Esse é o relatório mais simples. Depois vem o relatório de demonstrações financeiras, como é esse relatório aí. Esse relatório ele tem uma parte mensal, onde você vai fazer o seguinte: você vai colocar o saldo anterior, vai colocar as entradas, pode chamar aqui de recebimentos, tá? Pagamentos. Aí você põe aqui saldo disponível, cheques não compensados, e o saldo de banco. No mesmo relatório, você põe a parte anual. Na parte anual você põe a mesma coisa, sendo que esses valores aqui se referem àquele ano. No final desse relatório, você lista quais são os cheques que estão pendentes. Tá, então você vai colocar aqui o cheque e o valor dele. Pode até colocar aqui em nominal, tá? Cheque, nominal e o valor dele. Ok? Esse aqui é o relatório de demonstrações financeiras. Daí você vai ter um outro relatório aqui, que é um balancete mensal. Como é que é esse relatório? Ele é assim: você cria lá um cabeçalho, põe o ano lá em cima. No caso que a gente está trabalhando com dados de 2008, deixa assim. E esse aqui vai mostrar para os condôminos, né, ou para os usuários lá do sistema. No caso, para os condôminos, esses relatórios aqui eles são apresentados para os condôminos, ok? Vai apresentar as contas por centro de custo, né? Quanto se gastou com água em janeiro, em fevereiro, em março e por aí vai. Você põe aqui os meses daquele ano.
quanto se gastou com energia durante os meses, né? Então ele vai tirar um relatório por centro de custo, ok? É interessante você dar uma opção aí para o usuário para ele selecionar os meses que ele quer emitir esse relatório, tá? Então se ele quer tirar apenas no final de cada trimestre, então março, junho, julho, agosto, setembro e dezembro, então ele poderia tirar assim dessa forma, tá? Você pode dar essa opção para o usuário. E por fim, você vai ter aqui um balancete anual. Que é a mesma coisa desse aqui, com uma diferença. Aqui no lugar de meses serão anos. Vai ter o ano de 2008, 2009, 2010 e assim por diante. Certo? Então não é complicado. Fazer esses relatórios aí são simples. São relatórios que são necessários para um sistema de condomínios, né? Como eu já mencionado, nosso foco aqui não é desenvolver o sistema em si, tá? É mexer com o OpenSwing, é trabalhar com o framework. Então essa parte aí fica para você desenvolver, essa parte de relatórios. Tá? Então, de movimento bancário, é isso daí. Você vai então concluir com o fechamento, né? Desenvolvendo os relatórios, fechou a parte do desenvolvimento aqui do Syndic. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui. Só dando uma revisada. Cadastro, nós fizemos esses três aqui, né? Cada um com características diferentes. Esses três cadastros ficou para você fazer. Movimento, nós fizemos o controle do gás, que é um formulário mestre detalhe realmente. Nós fizemos passo a passo. Em contas a receber, nós vimos a emissão de boletos automáticos utilizando o JBoleto. Confirma recebimentos ficou para você desenvolver. É apenas a tela do emissão de boletos, é um cadastro praticamente. Você vai apenas completar as informações dos recebimentos. Conciliação de cheques é um cadastro apenas excluindo os registros. Movimento bancário, nós acabamos de observar como deve ser feito. Contas a pagar também é um cadastro simples. Fica aí a parte de relatórios para você desenvolver. Nós já vimos como fazer isso nos dois vídeos do Syscom que foram apresentados. Controle de atos e cartas de cobrança também são cadastros simples, tá? Ok.